Bem, eu vou fazer um vídeo comentando um comentário que fizeram a um outro vídeo meu. Na descrição eu coloco o vídeo que eu fiz e quem quiser pode ir nesse vídeo e ler o comentário original de uma pessoa que se auto-intitula Noah, ou seja, Noé, né, se não me engano, Noah. Não sei se o nome dele é esse, não, porque algumas pessoas vivem no anonimato na internet, não é bem no anonimato, é com pseudônimo. Mas ele fez um comentário interessante que foi o seguinte: ele disse que a minha postura, eu coloquei Deus, naquele vídeo eu coloquei Deus como sendo a própria realidade. E ele diz que aquela postura não combina com o cristianismo, porque no cristianismo Deus é bom, Deus é amor, e a realidade é cruel, né? Se não me engano, foi ele que citou, eu não sei se ele que citou o caso que aconteceu em Petrópolis. Eu vou ver aqui. Bem, ele diz que a realidade é cruel e não é misericordiosa. Tá certo. E eu respondi a ele da seguinte forma: nesse caso, você tem que fazer uma distinção entre a realidade suprema e a realidade criada. Ou seja, a realidade que é realidade em si mesma, que é Deus, e a realidade que é realidade em Deus, ou seja, não é realidade em si mesma. Deus se autossustenta. Deus é o único, a única coisa autossustentável que existe é Deus. Com todo respeito, né? Chamar Deus de coisa não é bem uma coisa, mas Deus é autossustentável. A nossa realidade só se sustenta, ela não é autossustentável, ela se sustenta em Deus. Se Deus sumir, bom, se fosse possível, não é possível, mas se Deus deixasse de existir, a gente ia junto. Mas se a nossa realidade deixar de existir, Deus continua no mesmo lugar, do mesmo jeito, porque ele se autossustenta. Então há essa divisão entre a realidade suprema e a realidade criada. Mas aí já toca em um ponto interessante, que é o problema do mal, do sofrimento. E eu vejo que, eu estou vendo alguns vídeos e vejo que muitos ateus, eles questionam a religião por causa do problema do sofrimento, da realidade que não é misericordiosa e nem se apresenta como uma realidade boa. Mas essa questão do sofrimento eu comento depois. Continuando o comentário dele, ele me respondeu depois o seguinte: você disse que os ateus não admitem que Deus é a realidade, porque senão teriam que admitir que Deus existe. Seguindo esse raciocínio, você realmente estaria certo e os ateus seriam negacionistas da realidade. Porém, quando eu comecei a apontar a crueldade da realidade, você começou a superá-la separá-la em duas, realidade suprema e realidade criada. O que acontece é que só existe uma realidade factual, a do mundo. Essa realidade os ateus não negam. A realidade além do mundo é impossível de saber se existe, muito menos uma realidade revelada em livros sagrados e instituidora de leis e rituais a serem seguidos, sob pena de tortura eterna aos transgressores. É isso mesmo, tá certo. O Jason Ferrer, que é um ex-pastor, que é tem um canal na internet muito interessante, porque acho que chama Além da Fé o canal dele,
porque ele fala do ateísmo de uma forma muito parecida como um pastor fala do cristianismo. Quer dizer, ele usa a retórica que ele conhece. Então é muito interessante. Se a pessoa está distraída, pensa que é um pastor pregando, e quando vai prestar atenção, é uma crítica ao cristianismo, uma crítica pesada. E essa crítica muitas vezes toca o problema do mal mesmo, o problema do sofrimento. E ele fez um comentário desse tipo em uma live que eu participei. Ele chegou a fazer um comentário parecido com esse, se a causa não deveria ser mais evidente que o efeito. Ou seja, a realidade criada é o efeito, a realidade suprema é a causa. A realidade criada é evidente, a gente percebe de cara. A realidade suprema, não. E o Jason tá certo nessa colocação. E essa observação do Noah também está correta. Um ateu não nega que o Sol existe. Um ateu não nega que os animais existem. O ateu não nega que a existência existe. Mas essa existência aí é a existência do universo, a existência da criatura. Ele não nega isso. Isso foi o que o Tomás de Aquino chamou de ser comum. E aí vem a questão da realidade suprema que mantém a realidade criada. E o Noah diz que não tem como saber se essa realidade suprema existe. E depois ele fala do livro sagrado. O livro sagrado deixa para depois, que aí a gente entra na teologia dogmática. Agora, é possível saber que a realidade suprema, a realidade autossustentável, que sustenta a nossa realidade, existe? É possível, sim. Ela não é perceptível de imediato. Até essa tese é uma tese condenada pela Igreja. Se não me engano, o nome dela é um ontologismo. É considerado uma heresia. Eu acho que quem criou o ontologismo foi um filósofo chamado Marlene Branche, que ele viveu próximo ao filósofo Descartes, é um filósofo moderno, e ele faz toda uma reflexão cristã, agustiniana, até certo ponto, e racionalista, do racionalismo de Descartes. E desenvolve a própria filosofia dele. Se não me engano, foi ele, eu posso estar errado. Eu não tenho tanto conhecimento desse filósofo, não. Tem um livro dele traduzido para o português, mas é um livro resumido. Tiraram algumas partes do livro, bem, não sei porquê. Mas esse filósofo, ele diz o seguinte, o primeiro objeto de conhecimento do ser humano é Deus. Porque o primeiro objeto de conhecimento do ser humano é a própria existência. O sujeito, de cara, quando ele toma consciência de alguma coisa, ele toma consciência da existência. Ou seja, ele toma conhecimento de Deus em primeiro lugar. Depois é que ele vai fazendo as distinções entre os diferentes objetos e começa a tomar consciência também da realidade criada, não da realidade suprema, que seria Deus. Nesse caso, todo ser humano, a partir de um momento, percebe a realidade criada é tão forte, por causa do seu caráter material, empírico, que ele acaba esquecendo a realidade suprema de lado. Mas que o contato primeiro do ser humano é com a realidade. Contato primeiro, não. A cognição primeira, né? O primeiro objeto de conhecimento do ser humano é a realidade suprema. A realidade criada vem depois, e a realidade suprema depois é esquecida, porque a realidade criada toma conta da cognição humana. O ser humano se transforma em um materialista e deixa a realidade criadora para lá. Essa teoria ela foi condenada pela Igreja, e eu acho que ela está errada. Parece que um filósofo do século XX, chamado Luiz Laverre,
se aproxima do ontologismo, mas eu não tenho muita certeza disso não. Tem que ler o Luiz Lavelli com mais cuidado, porque ele tem uma escrita assim, mais requintada. Eu creio que ele se aproxima do ontologismo, mas não cai no ontologismo. Ontologismo vem de ontos, que significa ser, né? Ontologismo seria essa concepção de que a realidade que o ser humano percebe, em primeiro lugar, é Deus, ou seja, o ser com letra maiúscula, que também significa a realidade criadora, e não a realidade criada. Me parece que isso está errado mesmo. Do ponto de vista dogmático, a igreja condenou, então está errado. Se a igreja condenou, do ponto de vista dogmático. Agora, do ponto de vista filosófico, ela também me parece errônea, mas eu digo isso por causa do Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, com muita influência do Aristóteles, ele coloca que o que nós percebemos, em primeiro lugar, são os objetos do mundo. Não a criança assim que nasce, né, mas o sujeito, a partir de um momento, quando ele já tem consciência da sua própria existência, ele percebe que o que existe é o sol, são os animais, é o ser humano, são os objetos construídos pelo ser humano, são as árvores. Essa realidade empírica, perceptível, que foi o que o Jason chamou de efeito, né? A causa seria Deus, o efeito, o mundo criado. Essa realidade perceptível, os ateus não negam, de fato, não negam a existência do sol, nem a existência do cavalo, nem a existência dos objetos, dos animais. Mas o que existe de comum entre todos esses objetos? O que existe de comum entre o cavalo, a pedra, o sol e uma equação matemática? A única coisa que existe de comum entre eles é que eles existem. Então, a existência é aquilo que existe de comum entre todos os seres que existem. O cavalo existe como um animal, a pedra como um mineral, a equação matemática como um conceito, uma existência conceitual, e assim por diante. Podemos falar até mesmo que o coelhinho da Páscoa existe, mas não existe como animal. Ele existe como uma figura de marketing para vender ovo da Páscoa, uma figura do século XX. Não sei exatamente como que surgiu o coelhinho da Páscoa, mas deve ter sido, bem, não sei. Não é um animal, claro, não existe como animal, mas existe como uma figura de marketing. Assim como o unicórnio existe, não como um animal, mas como uma figura folclórica ou mítica. Então, é isso que significa na filosofia. Do ser nós predicamos de muitas formas diferentes, ou seja, a realidade recebe predicações diferentes. E as predicações são essas, né? É um cavalo, né? É um animal, melhor dizendo, é um animal, é um mineral, é uma figura de marketing. Então, nós predicamos da realidade de diversas formas diferentes, o que é um problema na filosofia do Aristóteles, as diversas predicações da realidade, e o Heidegger fez um trabalho cuidadoso sobre esse assunto que levou ao desenvolvimento da sua filosofia, mas aí a gente já está afastando um pouco da conversa. Então, de fato, e aí o Tomás de Aquino diz o seguinte, eu acho que ele tem razão, o que nós percebemos em primeiro lugar são as coisas do mundo. Depois é que nós percebemos, tudo isso existe. Então, tudo isso possui existência. E aí, por abstração, nós chegamos a essa conclusão. Né? Todas essas coisas possuem a existência. Mas essa existência que nós chegamos por abstração é um conceito abstrato. Por isso que ele chama, Tomás de Aquino chama de ser comum. Não é o ser transcendente ainda, é o ser comum. É a existência comum a todas as coisas, que nós percebemos não em primeiro lugar, mas depois de uma abstração.
A gente conhece primeiro as realidades empíricas. Depois nós, por abstração, nós chegamos à conclusão de que há a existência e que a existência permeia as realidades empíricas, sendo a própria existência não empírica porque é uma abstração, né? É um aspecto da realidade que nós recortamos. Abstração significa isso, você recorta um aspecto da realidade, retira do todo, esse retirar do todo é a abstração. Abstração significa isso, retirar, fazer um recorte e retirar ele do todo. Então nós percebemos esse aspecto da realidade. E isso o ateu não nega mesmo, não. Quem é ateu continua aceitando a existência, aceitando a realidade criada. Mas aí vem a realidade suprema. É possível provar que a realidade suprema, que mantém a nossa realidade, existe? É possível, sim. E é possível como? O raciocínio pode ser um pouco mais complexo, mas eu creio que não é tão difícil de entender. E ele se faz da seguinte forma: tem relação com o problema da contingência. Nosso mundo é contingente, ele está sempre em mudança. Se alguém se perguntar o que realmente existe, a pergunta vai ser o momento presente. O que existe só existe no momento presente. Não existe nem no passado nem no futuro, apenas no momento presente. O passado já passou, ele deixou de existir, ele é um nada. O passado existe como os efeitos, como causa. Aquilo que aconteceu no passado existe no presente como causa, como efeito. O passado foi causa daquilo que está agora no presente. Então, o passado existe no presente como efeito. E existe também como memória, nós podemos lembrar do passado. Mas o passado existe no presente. Como passado, ele já deixou de existir. E o futuro? O futuro ainda não existe. Ele também é um nada. Ele não existe. Ele existe no presente. Nós podemos imaginar como vai ser o futuro. Então, o futuro existe como expectativa. E por isso que nós falamos na psicologia que o ser humano é um ser de angústia, né? Ele fica angustiado porque ele tem determinadas expectativas em relação ao futuro. E sabe que o futuro pode ser cruel, pode ser ruim, em que ele vai ter que se responsabilizar pelas suas escolhas, porque o futuro vai depender das escolhas que ele faz no presente, mas isso é psicologia, deixar de lado. O futuro não existe ainda. Ele existe no presente, como uma expectativa e como causa. No presente estão as causas do que vai constituir o futuro. Mas o futuro em si não existe. O que existe, então, é só o momento presente. Um cientista pode falar assim, o Big Bang aconteceu, isso é uma verdade. Não, não é verdade. Quer dizer, pode ter acontecido, mas já não está acontecendo mais. Já acabou, já passou. O que existe agora é só o momento presente. O momento presente é um efeito do Big Bang. Se existir mesmo o Big Bang, o momento presente é um efeito do Big Bang. E através da ciência nós podemos reconstituir de forma mental, teórica, esse momento antigo, mas ele em si não existe mais. Se bem que a física atual é mais complicada, mas vamos deixar a física atual de lado, ela é mais complexa. Mas na vida concreta humana, só existe o tempo presente. O passado é um nada, não existe mais, o futuro é um nada, ainda não existe. E o que é o momento presente? Aí tem um problema. Quando eu falo momento presente, eu estou falando agora. Exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento presente. Mas quando eu falei isso, já passou. Quando eu comecei a explicar o que era o momento presente, já está no passado, já não existe mais. Só existe na lembrança de quem escutou. Existe na minha memória. Pode existir como gravação na internet, através dessa câmera. E, bem,
Mas como aquilo que eu falei, aquele momento presente em si não existe mais, ele já é passado. Então, o que é o momento presente? É esse exato momento. Mas quando eu falei exato momento, aquele momento já passou, ele já deixou de existir. E aí repete. Então, o que é o presente momento? Bem, é sempre o agora. Mas quando eu terminei de falar agora, também já passou, já não é mais presente, é passado. E por isso que, se não me engano, o termo é do Edmund Husserl, ele usa o termo átomo de tempo. O presente é o átomo de tempo que nós vivenciamos. Ou seja, é o que acontece na mínima unidade de tempo. É tão rápido que a gente não consegue nem nomeá-lo, porque quando a gente fala este é o presente, bem, presente, quando comecei a falar, aquilo já passou, já estou em outro momento. Então não dá nem para nomear. O átomo de tempo é vivido, não tem como nomeá-lo, porque ele é muito rápido. Átomo de tempo aí eu creio que é mais uma metáfora ou um conceito filosófico, não um conceito físico. Não é óbvio que não é um conceito físico. Não sei, acho que não é um conceito físico, mas é um conceito filosófico. Então, o que existe é só o momento presente, é só o átomo de tempo presente, é a única coisa que existe. E de onde vem esse átomo de tempo que acontece, que nós vivenciamos sempre no momento presente? Ele vem do passado que já não mais existe, que é um nada. E para onde caminha esse átomo de tempo? O futuro, que ainda não existe, portanto, ainda é um nada. Então, nosso mundo contingente, ele está eternamente, ou quase eternamente, durante muito tempo, saindo do nada e caminhando em direção ao nada. É um filete de tempo que sai a cada microsegundo, a cada átomo de tempo, ele sai do nada e caminha em direção ao nada. E aí eu pergunto, qual que é o sentido disso? A questão da criação do mundo não é que Deus criou o mundo no passado, não é que houve um Big Bang. A questão da criação do mundo é agora, no momento. Quem que está criando o mundo agora, a cada átomo de tempo? Não tem como o mundo, não tem como a realidade sair do nada o tempo inteiro. Isso é um absurdo, do nada absoluto. É um absurdo, simplesmente porque o nada, por definição, é um nada, né? É uma não existência. E, bem, caminhar em direção ao nada também não tem como, porque sendo uma não existência, como que uma coisa vai entrar dentro daquilo que não existe? Quando a gente fala que uma coisa deixa de existir, nós falamos que ela se transformou. Então, um ser humano morre, os vermes comem o ser humano. Quem que come verme? Tamanduá come verme. Aí um leão mata uma onça pintada mata o tamanduá, absorve o que está no tamanduá, que absorveu o que está no verme, que absorveu o que está no ser humano. Aí a onça pintada vai lá e faz um cocô no meio do Pantanal. Então aquele ser humano agora é cocô de onça no meio do Pantanal. Não é que ele deixou de existir, ele se transformou. Se transformou o corpo, se transformou em comida de verme, que se transformou em comida de tamanduá, que se transformou em comida de onça, que fez cocô. Então tá lá o corpo do cara, pelo menos um pedaço dele está lá, transformado em cocô de onça. É um pouco dramático esse exemplo, não precisava disso não. Mas quando nós dizemos algo deixou de existir, o que nós dizemos é que algo se transformou. Porque deixar de existir não tem jeito. Porque deixar de existir seria entrar na não existência. E não existência, por definição, não existe. Se não existe, não tem como alguém entrar ali, né? Da mesma forma, não tem como algo vir da não existência. Porque não existindo,
Para vir de alguma coisa, essa alguma coisa tem que existir. Então, como que o nosso mundo sobrevive a cada átomo de tempo? De onde que ele sai? Né? Qual que é a força que mantém o nosso mundo existindo? Não tem como ser o nada, tem que ser alguma coisa. Primeiro, por uma questão conceitual, né? O nada sendo uma não existência, não existe, não existindo, nada pode sair dele, é evidente, né? Como que alguma coisa sai daquilo que não existe? Então, o nosso mundo tem que sair de algo que existe. E esse algo que existe, por sua vez, ou ele está saindo de outro algo que existe, e aí nós retrocedemos até o infinito, e não tem como retroceder até o infinito, ou então nós chegamos num momento que a gente diz o seguinte: existe uma realidade autossustentável que sustenta a nossa realidade contingente. Essa realidade autossustentável que sustenta a nossa realidade contingente é ela que é a realidade suprema. É ela que é Deus em si mesmo. O mundo criado é uma existência em Deus. Deus é a existência em si mesmo. O mundo criado depende de Deus. A realidade mundana, vamos dizer assim, depende da realidade suprema. A realidade suprema não depende da realidade mundana nem de outra realidade, porque ela é autossustentável. Se ela dependesse de outra realidade, não seria suprema, mas em algum momento teria que chegar numa realidade autossustentável. A realidade que sustenta a si mesmo é Deus. O ser que existe em si mesmo é o que os cristãos chamam de Deus. Então, então por isso Deus existe. Não tem, a realidade suprema existe. Alguém pode perguntar, mas o que é essa realidade suprema? Ou então, quem é Deus? Porque Deus sendo uma pessoa, nós não relacionamos com ela. Então, aí vem a pergunta: quem é Deus? Ou então, a pergunta filosófica: o que é o ser? Mas que aí pode ter outras respostas. Mas que os cristãos sempre chamaram essa realidade suprema de Deus, isso é verdade. Então, Deus existe. Então, é possível provar, sim, a realidade suprema existe, não há a menor sombra de dúvida disso. Eu li um livro de um ateu francês chamado Auguste, não é Auguste, não, acho que é Auguste Comte Sponville, não sei se é assim se pronuncia o nome dele, um livro sobre o ateísmo. Aí ele diz o seguinte: olha, eu não acredito em Deus, mas eu acredito no mistério do ser, ou seja, no mistério da existência. Tudo bem, né? Só que o que ele está chamando de mistério da existência, o cristão chama de Deus. Pode existir isso também. Algumas pessoas acreditam que é possível falar muita coisa sobre o mistério da existência. Outros vão dizer que não. Só podemos falar pouquíssimas coisas sobre o mistério do ser. Outros ainda vão dizer que não dá para falar nada do mistério do ser, ele é um mistério mesmo, mas ele está aí, quer dizer, que ele existe, não há como negar. Então, que Deus existe, que a realidade suprema existe, não há como negar. Isso não tem como. Mesmo que não seja uma realidade perceptível do modo empírico. A realidade mundana, a realidade empírica, nós percebemos com clareza. O Jason usou duas palavras. Uma hora ele falou mostrável e depois demonstrável, mas o termo mostrável faz parte da realidade empírica. Ela se apresenta para nós, ela é mostrada para nós. Já a realidade suprema ela é demonstrada, ela não é mostrada, ela é demonstrada. Não estou dizendo que o Jesus concorda comigo, não. Estou dizendo de uma pergunta que ele me fez que eu achei interessante, que na live eu não tinha compreendido bem a, a profundidade da pergunta. Só fui compreender depois que a live já tinha acabado, quando eu escutei por uma segunda vez. Então é isso, que a realidade suprema existe, não há dúvida. Agora, aí vem a questão da Bíblia, né? Essa realidade suprema se encarnou na pessoa de Jesus Cristo? Bem, aí é dogma de fé. Essa realidade suprema se apresentou a Moisés?
Bem, quem estava lá no momento que ela se apresentou sabe que sim, mas quem não estava lá, que é o nosso caso, ou a gente confia no testemunho e tem fé nisso aí, ou então não confia no testemunho e não tem fé, aí não tem como provar mesmo não. É que Deus se manifestou a Moisés, que Deus se encarnou na figura de Jesus Cristo, ou que Deus plantou a recitação no coração do profeta Muhammad, ou que Deus é uma impessoalidade chamada tal, ou que é uma impessoalidade chamada Nirvana. No caso da impessoalidade chamada Nirvana e tal, isso aí dá para pensar do ponto de vista filosófico. Mas o que eu citei antes, a revelação divina a Moisés, a Jesus, ao Muhammad, isso aí não tem como provar mesmo, não. A Bíblia é a revelação divina. Provar isso de forma científica não tem como. De forma filosófica também não. De forma filosófica, o máximo que a gente pode fazer é mostrar assim, tem sentido dizer que é uma revelação divina. Agora, se é de fato, não tem como provar. E por que os cristãos acreditam? Bem, a confiança faz parte da vida humana, né? A gente confia no testemunho dos antigos. Os antigos podem estar errados? Podem. Mas aí depois eu faço um vídeo sobre fé que é interessante, porque a fé também existe na ciência e a ciência só existe por causa da fé que as pessoas têm nela, senão não existe. Senão ela não existiria, né? A fé é uma questão, a ciência é uma questão de fé tanto quanto a religião. E a ciência apresenta resultados objetivos da mesma forma que a religião, do ponto de vista filosófico, também apresenta resultados objetivos. Agora, os dogmas de fé, se forem reais, são objetivos. Se não forem reais, aí não é objetivo, não. Então é isso, provar. Então, uma coisa é a teologia filosófica, outra é a teologia dogmática. A teologia filosófica, você chega à conclusão, sim, que Deus existe, que a realidade suprema existe. Porque senão você cai num absurdo, que é o absurdo da contingência absoluta. Aí alguém fala, mas por que chamar essa realidade suprema de Deus? O Ocidente sempre chama de Deus, por que alguém quer tirar esse nome agora? Por que alguém quer mudar de nome? Tem resposta para isso. Mas aí entra na política. Quer mudar de nome porque não quer se comprometer com um determinado projeto político que está vinculado à religião cristã. Então, aí se afasta do termo Deus e usa o termo o mistério do ser, igual o Augusto Comte Sponville usou no livro dele sobre o ateísmo. Ele é ateu, acreditando no mistério do ser, não quer usar a palavra Deus. Ele define Deus no livro dele, mas naquele Deus que ele define eu também não acredito, não. E o que mais? Bem, depois, aí vem a questão da crueldade do real, né? A crueldade do real é a questão do mal. E aí fica para outro vídeo. Mas o seu pensamento, o pensamento do Noah está correto. Ele pescou, ele respondeu em pouco tempo. Eu dei uma resposta para ele, em pouco tempo ele respondeu de forma correta. O pensamento afinado. Os ateus não negam a existência da realidade concreta, eles negam a existência da realidade suprema. Uma realidade suprema não é mostrável, mas ela é demonstrável. Eu não vejo como ser de outro jeito. Portanto, Deus existe. E é isso. Ficamos por aqui.